Imagina você estar fazendo seu trabalho normalmente, num dia comum, sem esperar nada de diferente, e de repente uma decisão de alguns segundos muda sua vida inteira. Não de um jeito bom, não imediatamente. Primeiro vem a dor, primeiro vem a injustiça, mas no fim, vem algo que você nunca esperou. Hoje eu vou te contar a história de uma mulher que perdeu tudo, que foi julgada pelo que fez de mais bonito na vida dela, e que mesmo assim escolheu o amor quando teria todo o direito de escolher o ódio. Fica comigo até o final porque essa história vai mexer com você de um jeito que você não vai esquecer tão cedo. Naomi Clark acordava todo dia com o peso do mundo nos ombros. Não o tipo de peso que a gente sente quando tem muito trabalho ou quando está cansado. Era um peso diferente. O tipo que aperta o peito logo cedo, antes mesmo de você abrir os olhos. O tipo que faz a manhã doer. Ela tinha perdido o filho 6 semanas antes. Um bebê recém-nascido. 6 semanas. Você consegue imaginar isso? 6 semanas é tempo suficiente para você começar a amar alguém de um jeito que não tem explicação no dicionário. É tempo suficiente para memorizar o cheiro dele, o peso do corpinho nos seus braços, o barulhinho que ele faz quando dorme. E então, do nada, esse mundo some. E você fica sozinha com os seus braços vazios e um silêncio que grita mais alto do que qualquer choro. Naomi não tinha se dado ao luxo de ficar em casa lamentando. Ela precisava trabalhar. Não tinha escolha. Então ela arrumou um emprego como faxineira numa mansão enorme, num bairro onde as casas pareciam museus e os carros custavam mais do que ela ganharia em 10 anos de trabalho. Ela esfregava o mármore, limpava os espelhos, arrumava os cômodos e tentava não pensar, tentava não sentir. Mas toda vez que um bebê chorava, o coração dela despedaçava. A mansão pertencia a David Miller, um homem que tinha tudo que o dinheiro pode comprar e nada que o dinheiro não consegue comprar. Ele era rico do tipo que a gente só vê em filme, sabe? Aquele empresário que aparece em reunião com o Japão de madrugada, que tem uma equipe inteira tomando decisão por ele, que mora numa casa tão grande que os próprios funcionários às vezes se perdem nos corredores. Mas David também carregava um peso que o dinheiro não aliviava nem um pouco. A esposa dele, Clara, tinha morrido no parto. Deu à luz ao filho deles, o pequeno Noah, e não resistiu. David ficou com um bebê de 2 meses nos braços, um buraco no peito do tamanho do mundo, e absolutamente nenhuma ideia do que fazer. Então ele fez o que todo homem rico e desesperado faz: contratou gente, contratou uma babá, contratou faxineiras, contratou seguranças, contratou assistentes, e mergulhou no trabalho como se as planilhas e as reuniões pudessem preencher o espaço que Clara deixou. A babá se chamava Amber Lewis. E essa Amber, a gente vai falar muito dela mais pra frente. Por enquanto, só te digo uma coisa, nem todo mundo que cuida de uma criança realmente se importa com ela. Naquele dia, a mansão estava estranhamente quieta. Não o tipo de quieto que traz paz. O tipo de quieto que avisa que alguma coisa está errada. O bebê Noah estava no berçário no andar de cima, e o choro dele ecoava pelas paredes como se a casa inteira sentisse a dor dele. Era um choro diferente. Não era birra, não era frescura, era desespero. Era o choro de uma criança que está fraca, com febre, com fome, e que já não tem mais força para chorar direito. Amber, a babá, não estava lá. Ela tinha saído horas antes dizendo que ia comprar mais fórmula. Só que ela não foi à farmácia. Ela foi ao shopping. Estava lá, tranquila, rindo com as amigas, comprando roupa, enquanto o bebê pelo qual ela era responsável definhava no andar de cima de uma mansão vazia. David estava trancado no escritório, na reunião com os investidores japoneses. O choro chegava até ele mesmo através da porta fechada. Em algum momento, ele pausou, quase se levantou, quase foi verificar o filho. Mas alguém do outro lado da tela chamou o nome dele, e ele voltou para a reunião. E Naomi estava lá embaixo, esfregando o mesmo pedaço de mármore pela 3ª vez, tentando não ouvir o que os seus ouvidos não conseguiam ignorar. Cada choro era uma facada. Ela sabia como era aquele som. Ela conhecia aquele desespero. Ela tinha carregado um filho no colo, tinha sentido o corpinho quente e pequenininho contra o peito, tinha ouvido aquele tipo de choro antes. E sabia, no fundo da alma, que aquele bebê não estava bem. Ela ficou ali alguns minutos,
Tentou se convencer de que não era da conta dela, que tinha gente responsável por isso, que ela era faxineira, não a babá, não a mãe, não ninguém que tinha autoridade para subir aquelas escadas. Mas o choro foi ficando mais fraco, e foi aí que Naomi largou o pano no chão e subiu. Cada degrau daquelas escadas ela subiu com o coração na boca. Empurrou a porta do berçário e o que ela viu fez o sangue gelar nas veias. Noah estava no berço, o rosto vermelho de febre, os olhinhos semiabertos, a respiração curta e esforçada. A garrafinha de leite ao lado estava azeda, cheirava mal. O bebê tinha os lábios secos e os punhinhos abrindo e fechando no ar, como se estivesse tentando agarrar alguém que não estava lá. Naomi correu. Pegou ele no colo. Sentiu o calorzinho da febre. Sentiu o corpinho fraco e levinho demais. E sussurrou. Não. Não de novo. Por favor, não de novo. E foi aí que aconteceu algo que eu preciso que você entenda da forma certa. Não julgue antes de ouvir tudo. Porque o que Naomi fez nos próximos minutos foi um dos atos mais puros e corajosos que uma pessoa pode fazer. O corpo dela ainda produzia leite. 6 semanas depois de perder o filho, o corpo dela ainda não tinha parado. Ela tinha rezado para isso acabar. Era doloroso demais. Era um lembrete constante da perda. Mas naquele momento, segurando um bebê que estava morrendo de fome e de febre, ela entendeu. Talvez fosse para isso. Ela se sentou na cadeira ao lado da janela, segurou Noah com as mãos tremendo e fez o que qualquer mãe faria. Ela alimentou aquele bebê. O quarto ficou em silêncio. Pela primeira vez em horas, Noah parou de chorar. E Naomi começou a chorar no lugar dele. Lágrimas silenciosas escorregando pelo rosto enquanto ela segurava aquele bebê que não era dela, mas que naquele momento era tudo. Ela cantarolou baixinho, embaçou suave, e sentiu o corpinho dele ir relaxando aos poucos, a respiração normalizando, a febre começando a ceder. Você está seguro? Ela sussurrou. Você está seguro agora. E aí veio o som de passos no corredor. David Miller abriu a porta do berçário e ficou parado no batente. O que ele viu não fazia sentido para a cabeça dele naquele primeiro segundo. Uma funcionária da casa, sentada na poltrona, segurando seu filho, com a blusa entreaberta, enquanto Noah dormia tranquilo no colo dela pela primeira vez em dias. A luz da janela iluminava os dois, e David ficou lá, imóvel, sem conseguir processar. Depois de um longo silêncio, ele falou. A voz saiu baixa, mas carregada. O que você está fazendo? Naomi se assustou. Apertou o bebê instintivamente, os olhos cheios de lágrima. Senhor, por favor, me deixe explicar. E David ficou ali, dividido entre 1000 coisas ao mesmo tempo. Uma parte dele queria gritar. Outra parte via o filho dormindo em paz pela primeira vez em semanas. Uma parte dele se sentia traído. Outra parte começava a entender o que realmente tinha acontecido ali. Mas o orgulho falou mais alto. Por enquanto, pode ir embora, ele disse. Vou chamar o médico. Naomi pediu para ficar. Pediu só para terminar de cuidar do bebê. David não deixou. E ela saiu daquele quarto com o coração em pedaços, tendo feito a coisa mais linda e mais corajosa da vida dela, esperando ser punida por isso. Agora, amigo, vou te contar como funciona o mundo dos ricos. Porque se você acha que a história parou por aí, você não conhece esse mundo ainda. Os boatos começaram naquela mesma noite. Amber voltou do shopping. Quando soube o que tinha acontecido, em vez de sentir vergonha por ter abandonado o posto, ela sentiu uma coisa bem diferente. Ciúme, medo e raiva, porque ela percebia que, de repente, a atenção de todos estava em Naomi. E não em Naomi fazendo algo errado, mas em Naomi fazendo algo que ela, Amber, deveria ter feito. Então ela fez o que pessoas inseguras, covardes fazem. Ela espalhou mentiras. Imagina isso. Ela sussurrou para as outras funcionárias, com aquele tom de quem está chocada, mas está adorando. Uma mulher perdida que perdeu o filho e ficou obcecada com o bebê do patrão. Coisa de louca. E o boato foi crescendo. Cada pessoa que ouviu acrescentou um pedacinho. Cada boca que repetiu distorceu um pouco mais. Em menos de 24 horas, Naomi Clark tinha virado uma ameaça. Uma perturbada. Uma mulher perigosa que não tinha superado a perda do filho e estava tentando substituir a criança morta pelo bebê do patrão. Ninguém perguntou para Naomi.
Ninguém foi checar a versão dela. Ninguém se lembrou de perguntar. Mas espera, e onde estava babá quando o bebê estava quase morrendo? O telefone de David tocou. Era uma vizinha rica, daquele tipo que vive para saber da vida dos outros e fingir que está preocupada. David, querido, ela disse, com aquela voz adocicada de quem está prestes a cravar uma faca. Eu ouvi sobre a situação. Você precisa tomar cuidado. Mulheres nesse estado podem ser perigosas. As pessoas estão falando. Pela reputação da sua família, você deveria se livrar dela antes que piore. David ouviu, fechou os olhos, olhou pela janela para o jardim molhado de chuva. Pensou na esposa. Pensou no filho dormindo em paz pela primeira vez em semanas. E então fez a pior escolha da história dele. Na manhã seguinte, ele chamou Naomi ao escritório. Você foi corajosa, ele disse, sem conseguir olhar para ela. E eu sou grato. Mas o que aconteceu não pode ser ignorado. As pessoas estão falando. Eu preciso proteger meu filho. Naomi ficou pálida. Você acha que eu sou um perigo? Não, ele disse rapidamente. Mas a situação saiu do controle. Por favor, ela pediu, a voz tremendo. Me deixa ficar até você encontrar alguém. Ele não come direito sem mim. Ele não me conhece, mas me reconhece. Por favor. Mas David já tinha tomado a decisão. E quando homens orgulhosos tomam decisões erradas, eles raramente voltam atrás na hora certa. Ele disse as palavras mais cruéis que um ser humano poderia dizer naquele momento. Você está dispensada. Naomi ficou sem chão. Pediu só para se despedir do bebê. Ele disse não. Disse que Noah ia esquecer com o tempo. E ela foi embora. Com uma bolsinha pequena, com o coração destroçado, com a dignidade que ela mesma tinha que carregar porque ninguém mais estava carregando por ela. Na porta, ela virou e olhou para ele uma última vez. Ele não vai esquecer, ela disse baixinho. Criança lembra de amor mesmo quando adulto finge que não. E a porta fechou. Naquela noite, a mansão ficou quieta de novo. Só que dessa vez era uma quietude diferente. Era a quietude de algo que foi embora e deixou um buraco. Noah começou a chorar. E não parou. David foi até o berçário. Pegou o filho no colo. Deu mamadeira. Cantou. Andou pelos corredores. Tentou tudo. Mas o bebê virava o rosto, recusava a mamadeira e chorava com aquele choro fraco e desesperado de quem está procurando alguém que não está mais lá. Amber chegou no quarto com uma cara de deixa comigo e tentou por 10 minutos antes de jogar a toalha e dizer que era só uma fase. Que passava. Não passou. 2 dias depois, Noah estava tão fraco que David chamou o médico. A pediatra chegou, examinou o bebê com cuidado e então olhou para David com uma expressão séria. Fisicamente, ele está bem, ela disse, mas isso não é só físico. David franziu o senho. O que você quer dizer? Bebês formam vínculos, ela explicou, com a paciência de quem já teve essa conversa antes. Quando esse vínculo é rompido de forma abrupta, eles podem desenvolver o que chamamos de trauma de separação emocional. Eles perdem o apetite, perdem o sono, perdem a vontade. É como se eles estivessem de luto. David ficou em silêncio. Seu filho está de luto, a médica repetiu, mais suave. Ele perdeu alguém que ele reconhecia como fonte de segurança e amor. Se você tiver como trazer essa pessoa de volta, eu recomendo fortemente que você faça isso. Mas Naomi tinha sumido. O número dela estava desligado. O apartamento que ela alugava estava vazio. A caseira disse que ela tinha ido embora com uma bolsa pequena e olhos cansados, sem dizer para onde. David saiu em desespero. Dirigiu pela cidade. Perguntou nas ruas. Gastou dinheiro. Usou contatos. Fez busca como se estivesse procurando alguém da família. Porque a culpa tinha chegado. Atrasada, mas tinha chegado. E então, como se a situação já não fosse pesada o bastante, David voltou para casa um dia e encontrou Amber no jardim. Ela estava entregando uma caixa de remédios do bebê para um homem de jaqueta preta, sussurrando sobre preço, recebendo dinheiro em troca. Ele estava vendendo os remédios do filho dele. David ficou imóvel por um segundo. Depois explodiu. Amber! Ela deu um salto. O homem saiu correndo. David pegou a caixa da mão dela, o rosto vermelho de raiva. O que é isso?
Você está vendendo os remédios do Noah? Amber caiu no choro. E aí, entre lágrimas e desculpas, saiu tudo. A verdade que ela tinha enterrado embaixo de inveja e mentiras. Eu estava com ciúme, ela confessou, soluçando. Você confiava mais nela do que em mim. Eu espalhei os boatos. Eu disse que ela era louca, que ela queria substituir o filho dela pelo Noah. Mas não era verdade. Ela salvou ele naquela noite. Eu fui ao shopping e deixei ele lá sozinho. Ela foi quem salvou. E eu menti para todo mundo porque queria que ela fosse embora. O silêncio que caiu sobre o jardim foi ensurdecedor. David ficou olhando para ela por um tempo que pareceu uma eternidade. E então virou as costas e entrou na mansão sem dizer uma palavra. Sentou no escritório. Colocou a cabeça nas mãos. Meu Deus! Ele sussurrou. O que eu fiz? Noah foi internado. Os médicos colocaram tubos, monitoraram os sinais vitais, tentaram alimentação intravenosa. A criança estava viva, mas fraca. David ficava ao lado do filho no hospital, segurando aquela mãozinha pequenininha, e chorava. Chorava de um jeito que ele não chorava desde que Clara tinha morrido. Eu achei que estava te protegendo, ele sussurrou para o bebê dormindo. Mas tudo o que eu fiz foi tirar a única pessoa que te fazia sentir seguro. Na quarta noite, o telefone tocou. Uma voz velha e rouca do outro lado. Você é o homem que está procurando Naomi Clark. David se levantou da cadeira. Sim, você sabe onde ela está. Meu nome é Howard, a voz disse devagar. Ela ficou com a gente por um tempo. Aqui embaixo da ponte perto da avenida. Ela está doente. Se você se importa com ela, vem logo. David pegou o casaco e correu. A chuva estava forte. Ele estacionou o carro, saiu correndo pela lama e entrou na escuridão embaixo da ponte. O cheiro de terra molhada e tristeza estava em todo canto. Um grupo de pessoas sem teto estava reunido, tentando se proteger do frio. E ali, encolhida num canto, estava Naomi, o rosto pálido, o cabelo despenteado, a roupa encharcada, o corpo fraco, mas os olhos, quando se abriram devagar, ainda tinham aquela luz. Aquela luz que David tinha visto nela na primeira vez que a observou segurar o filho dele. Ele parou na frente dela. As palavras sumiram. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz rouca. Eu vim te buscar, ele disse. A voz saiu partida. Naomi, por favor, o Noah está no hospital. Ele está morrendo. Ele não come, não dorme. Os médicos dizem que é porque perdeu você. Por favor, vem comigo. Naomi virou o rosto. Eu já salvei ele uma vez, ela disse baixinho. E você me jogou na rua por isso. Por que eu deveria voltar? David caiu de joelhos na lama. Literalmente, de joelhos, na frente dela, na escuridão embaixo de uma ponte, com a chuva caindo em cima dos dois. Porque eu errei. Porque eu fui cego, orgulhoso e covarde. Porque eu deixei o medo do julgamento dos outros falar mais alto do que a minha própria consciência. Eu sei que não mereço perdão, mas ele merece uma chance. Por favor, não pune ele pelos meus erros. Naomi ficou olhando para ele por um longo tempo. A chuva caía, o vento cortava, e então ela sentiu devagar. Eu vou, ela disse, mas só por ele. David fechou os olhos. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado. Quando ele estendeu a mão para ajudá-la a levantar, ela tremeu. Ele a sustentou. E pela primeira vez, não havia poder nem orgulho naquele gesto. Só cuidado. O hospital estava silencioso naquela hora da noite. As enfermeiras olharam surpresas quando viram os dois entrarem molhados e cansados. David pediu que deixassem Naomi entrar no quarto. Ela se aproximou do berço devagar, o coração na garganta. Noah estava ali, pequeninho, rodeado de aparelhos. Os tubos, os monitores, a luz fria do hospital. Naomi colocou a mão na grade do berço e respirou fundo. Oi, pequenininho, ela sussurrou. Sou eu. O bebê se mexeu. Só um pouquinho, mas se mexeu. Posso pegar ele? Ela perguntou para a enfermeira. A enfermeira olhou para o David. Ele assentiu. Naomi pegou Noah com cuidado, apertou ele contra o peito e começou a cantarolar baixinho. A mesma cantiga que ela cantava pro filho dela.
A mesma melodia que guardava no coração como se fosse o único tesouro que o mundo não tinha conseguido tirar dela. O quarto inteiro ficou imóvel. Os médicos, as enfermeiras, David, todos olhando em silêncio enquanto aquele bebê que estava recusando tudo há dias começou a relaxar. A respiração normalizou. A tensão no corpinho foi embora. Ele abriu os olhinhos, olhou para Naomi e fez um barulhinho suave. E então começou a se alimentar. David cobriu o rosto com as mãos. Uma das enfermeiras saiu rapidinho do quarto para ninguém ver ela chorar. O médico que estava presente olhou para o colega ao lado e não precisou dizer nada. Naomi ficou horas assim, alimentando, cantando, embalando. Quando Noah finalmente dormiu de verdade, um sono profundo e sereno, ela o colocou de volta no berço com tanta delicadeza que parecia que ele era feito de vidro. Depois se virou, e David estava lá. Naomi, ele disse, a voz falhando, eu devo a você a vida do meu filho. Você não me deve nada, ela respondeu, tranquila. Eu não fiz isso por você. Eu fiz por ele. No dia seguinte, David fez algo que os ricos raramente fazem. Admitiu publicamente que estava errado. Ele convocou uma coletiva de imprensa ali mesmo no hospital. Câmeras, repórteres, microfones. Naomi ficou no fundo da sala, sem entender direito o que estava acontecendo. David se aproximou do microfone. Estava com o terno amassado, os olhos fundos de quem não dormia há dias, a gravata afrouxada. Ele não parecia um bilionário naquele momento. Parecia um pai arrependido. Eu preciso dizer algo que deveria ter dito há semanas. Ele começou. Naomi Clark salvou a vida do meu filho. Cada rumor que circulou sobre ela é mentira. Ela não é louca. Ela não é perigosa. Ela é a pessoa mais corajosa e generosa que eu já conheci na vida. E eu a tratei de um jeito que me envergonha até hoje. O silêncio na sala era absoluto. Eu deixei o orgulho e o medo do julgamento alheio-me cegas. Eu joguei fora a única pessoa que realmente cuidava do meu filho. E por isso, eu vou carregar culpa pelo resto da minha vida. Naomi estava no fundo da sala com a mão na boca e as lágrimas escorrendo sem parar. As palavras que ela achava que nunca ouviria estavam sendo ditas na frente de todo mundo. A história correu o Brasil inteiro. As pessoas que tinham sussurrado sobre Naomi agora falavam de outro jeito. Amber Lewis desapareceu, largou o emprego, sumiu. E Naomi Clark, a mulher que tinha perdido tudo e mesmo assim escolheu amar, virou símbolo de algo que a gente raramente vê: bondade sem nada em troca. Semanas depois, Noah teve alta, e David perguntou para Naomi se ela voltaria para a mansão. Não como empregada, como família. Ela hesitou. Claro que hesitou. Porque confiar de novo quando você foi traído tão fundo não é fácil. Não é simples. Não é uma decisão que se toma num segundo. Mas Noah estendeu os bracinhos para ela naquele momento. E Naomi não conseguiu dizer não. A mansão mudou. Não na estrutura, não nos móveis, não no endereço. Mudou no ar. Mudou no som. O silêncio pesado foi embora e no lugar dele veio o barulho de um bebê aprendendo a engatinhar, de risadas na cozinha, de passos ligeiros pelo corredor. David parou de trabalhar até meia-noite. Começou a aparecer no café da manhã. Começou a aprender a dar banho no Noah, a trocar fralda, a contar história antes de dormir, coisas que ele tinha delegado antes, com medo de sentir demais. E Naomi foi ficando, um dia de cada vez. Com cuidado, com desconfiança no começo, mas ficando. Uma noite, ela estava sentada no jardim olhando para o céu. A brisa estava gostosa, cheirando a terra molhada e flores. David foi até ela, sentou do lado, ficou um tempão em silêncio. Minha mãe plantava flores na janela, Naomi disse de repente, sem olhar para ele. Quando ela morreu, eu prometi que sempre ia manter alguma coisa viva. Uma planta, um jardim, qualquer coisa. Você manteve, ele disse. Você manteve o Noah vivo. Ela olhou para ele, e ele tirou uma caixinha do bolso. Era um anel simples, prateado, sem diamante enorme, sem exagero, só uma aliança honesta. Naomi, ele disse, a voz firme mas os olhos marejados. Eu errei com você do jeito mais feio possível. Eu te julguei quando você era a única que estava fazendo a coisa certa. Eu me envergonho disso todo dia. Mas eu aprendi mais sobre amor com você do que aprendi na vida toda.
Você me mostrou que amor de verdade não é poder. É coragem. É sacrifício. É escolher o outro mesmo quando é difícil. Ela ficou olhando para ele. Eu não te peço para esquecer. Só te peço para me deixar provar, um dia de cada vez, que eu sou capaz de ser o homem que você merece. Você aceita? Naomi ficou um tempo sem falar. O vento mexia nas folhas. Lá em cima, a janela do quarto de Noah brilhava. Se for de verdade, ela disse, a voz trêmula. Se não for, pena. Se for de verdade, então sim. Ele colocou o anel no dedo dela. Ela cobriu o rosto com as mãos, e os dois ficaram ali, no jardim, com a noite inteira ao redor deles, e o silêncio de quem finalmente encontrou o que estava procurando sem saber. Lá em cima, Noah fez um barulhinho no berço. Como se soubesse. Os meses passaram. Noah começou a dar os primeiros passos. E no dia em que ele engatou o primeiro passeio no parque, com o sol de fim de tarde pintando tudo de dourado laranja, Naomi estava sentada na grama, David do lado, Noah tropeçando feliz entre os dois. Naomi jogou a cabeça no ombro dele e fechou os olhos. É assim que lá parece, ela disse. É, ele respondeu. É exatamente assim. Essa história não é sobre dinheiro, não é sobre mansão nem sobre bilionário. Essa história é sobre o que a gente faz com a dor. Naomi perdeu o filho, perdeu o emprego, perdeu a reputação, perdeu o teto, mas ela não perdeu o coração. E foi o coração dela que salvou uma criança, que mudou um homem, que transformou uma casa fria numa família de verdade. David tinha tudo. Tinha poder, tinha dinheiro, tinha status, mas foi preciso perder o orgulho, rastejar na lama de uma ponte na chuva e dizer eu errei na frente de câmeras inteiras para ele finalmente encontrar o que realmente importava. E Amber? Bem, Amber é um lembrete de que inveja e covardia sempre encontram seu caminho de volta. O que você planta, você colhe. Essa história me faz pensar em algumas coisas. E eu quero que você pense também. Você já foi julgado por fazer a coisa certa. Você já sentiu que o mundo todo estava contra você mesmo quando a sua consciência estava tranquila? Como você reagiu? E mais do que isso, você já teve a coragem de olhar para alguém nos olhos e dizer eu errei, me perdoa? Não por obrigação, não por estratégia, mas porque você realmente entendeu o peso do que fez. Perdão não apaga o passado, mas ele abre espaço para o futuro. E às vezes, o futuro mais bonito que a gente pode ter começa exatamente no momento em que a gente é honesto o suficiente para admitir os próprios erros. Se essa história tocou você, se em algum momento você sentiu o peito apertar, os olhos arder, ou um sorriso aparecer sem querer, então ela fez o que foi feita para fazer. Compartilha com alguém que precisa ouvir hoje que bondade nunca é fraqueza, que amor verdadeiro se revela nas situações mais difíceis. E que recomeçar é sempre possível, por mais pesada que seja a bagagem. Me conta nos comentários qual parte da história mais mexeu com você. Você acredita que o perdão pode construir algo novo? E se você estivesse no lugar da Naomi, você teria feito o mesmo pelo bebê? Fico esperando a sua resposta, porque cada comentário só me diz o que o amor significa para você. E isso, para mim, vale mais do que qualquer número. Até a próxima história. E lembra, o amor que você oferece ao mundo, mesmo sem esperar nada em troca, sempre volta para você de alguma forma.